Olá, pessoal! Nós estamos de volta para falarmos um pouquinho sobre a crise do Chile. Sebastián Piñera, o presidente chileno, está enfrentando aí um grupo gigantesco da sua própria população que sai quase todos os dias em manifestações públicas, não somente em repúdio lá ao aumento da passagem de metrô, mas a exigir uma nova Constituição para o país. Bom, como sempre fazemos aqui no LAC, para a gente entender um tema de atualidade, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, entender a gênese da questão. Isso permite que você tenha autonomia intelectual para continuar acompanhando o noticiário e, a partir daí, fazer uma excelente prova de atualidades ou ainda de redação. Bom, você se recorda que o Chile, até alguns anos atrás, vivia lá uma sangrenta ditadura comandada pelo general Augusto Pinochet. Pinochet é considerado um dos mais sanguinários ditadores latino-americanos desde a década de 1960. Comandou o Chile com mão de ferro, comandou lá a chamada Operação Condor, que reuniu alguns outros países sul-americanos para capturar e muitas vezes torturar, desaparecer com os corpos, assassinar aqueles que eram militantes contrários ao seu regime ditatorial. O grande ponto, contudo, é que lá na década de 1980, o mundo começava a sofrer uma influência do pensamento neoliberal. Esse pensamento neoliberal ganhara força na academia americana, de maneira especial na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde o então professor Milton Friedman, mais tarde ganhador do Nobel de Economia, propunha lá uma mudança radical do papel do Estado. Desde a crise de 1929, que foi o crash da Bolsa de Nova York, que o Estado era basicamente um Estado produtor e provedor de bens e serviços. Daí a criação na Europa, por exemplo, do chamado welfare state, o estado de bem-estar social, onde o Estado garantia saúde e educação pública de qualidade, previdência e assistência social, cuidava para o acesso ao saneamento básico e à moradia, dentre outras funções fundamentais. E muitas vezes esse Estado, na América Latina como um todo, também assumiu o papel de produtor de alguns bens e serviços. Pois bem, a ideia de Milton Friedman, diante do primeiro e do segundo choques do petróleo, lembrando, em 1973, o preço do barril pula de 2,30 dólares para 13 dólares ao barril. E em 1979, o segundo choque, onde o preço do barril de petróleo pula então de 13 dólares para 23, ou seja, um aumento de 10 vezes em apenas uma década. Nesse momento, a gente vive no mundo o que nós chamamos de estagflação, que é uma estagnação econômica dentro de um quadro inflacionário. A solução que os neoliberais como Milton Friedman propunham era desmantelar o antigo papel do Estado. Era transformar o Estado num Estado mínimo, num Estado minimalista, cuidando apenas de funções que fossem típicas de Estado, tais como a segurança interna, a soberania externa, a emissão da moeda, o controle da sua circulação, ao mesmo tempo que dava garantia aos contratos e dava garantia ao direito de propriedade, dirimindo conflitos baseados na lei. Tudo mais poderia e deveria ser passado para a iniciativa privada. Um grupo de economistas que havia terminado seu doutorado na Universidade de Chicago ficou conhecido por assessorar o governo do ditador Pinochet. Dentre eles, Paulo Guedes, o atual ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro. Esses Chicago Boys, esses garotos de Chicago, propunham então, primeiro, um amplo processo de desestatização, que, como você sabe, implica a venda de patrimônio público para a iniciativa privada. Nós chamamos isso de Once for All, uma vez por todas. O exemplo no Brasil
foi a venda da CSN, da Companhia Vale do Rio Doce, ainda o processo de concessão, quando a titularidade do bem permanece nas mãos do Estado, mas a exploração econômica vai para a iniciativa privada, é o caso de boa parte da malha rodoviária brasileira, e o caso de autorização, quando não está envolvido patrimônio público, mas eu autorizo a iniciativa privada a explorar uma atividade pública qualquer. A outra ideia do grupo era uma ampla abertura comercial do Chile, permitindo um livre trânsito de bens e serviços e também de capitais, incluindo o capital especulativo. Somando-se a isso, se fez uma ampla flexibilização da legislação trabalhista, garantindo, por um lado, maior flexibilidade para a contratação e demissão, mas, por um outro lado, dizem os opositores dessa ideia, isso acabou enfraquecendo os sindicatos, enfraquecendo a classe trabalhadora, precarizando as relações de trabalho, inclusive, num primeiro momento, com queda salarial. Bom, a outra ideia fundamental era a ampla desregulamentação do mercado, acreditando lá que a lei da oferta e da demanda, regida pelo próprio mercado, é capaz de se autorregular e, portanto, chegar ao chamado ótimo econômico. Nesse contexto, foi que, por exemplo, a Previdência no Chile foi privatizada. Cada trabalhador contribui para si. E hoje nós vemos aí o dantesco problema que o Chile enfrenta. 75% dos aposentados daquele país ganham menos que um salário mínimo nacional. O resultado foi um forte empobrecimento dessa classe trabalhadora, exatamente no momento em que ela perde a sua capacidade de trabalho quando da sua aposentadoria. Bom, esse quadro econômico se somou a uma elevação do preço internacional do cobre, da qual o Chile é o maior produtor mundial e é o grande produto de exportação daquele país. E com isso, o país passou a crescer a taxas mais elevadas do que os seus países vizinhos e, teoricamente, ser um local onde a economia se encaminhava muito bem. Bom, então vem a pergunta, professor, por que das manifestações no momento atual? Antes da gente falar sobre isso, vamos colocar o que falamos no nosso quadro. Vem para cá. Bom, pessoal, nós precisamos entender, essa crise no Chile, E aí, é preciso que a gente se recorde do seguinte, que a crise vai começar quando, por recomendação de um painel de especialistas em transporte público, o governo decidiu aumentar o preço das passagens de metrô em 30 pesos, atingindo um valor máximo de 830 pesos, o equivalente a R$ 4,73 na cotação atual. Bom, a pergunta sua então é, professor, mas isso é suficiente para trazer essa crise? Você se recorda das manifestações em 2013 e 2014 no Brasil, que começaram com o movimento Catraca Livre em São Paulo, quando a prefeitura daquela cidade havia aumentado a passagem de ônibus em 20 centavos? Observe que mais tarde, essas manifestações se espalharam pelo Brasil como um todo, porque a população parece, como a do Chile, ela vai aguentando, cotidianamente, num sofrimento quase que calado, tudo aquilo que lhe é imposto. Só que chega num momento que há o chamada gota que faz o copo automaticamente transbordar. E parece que isso foi o que aconteceu no Brasil e que está acontecendo agora no Chile. Naquele momento histórico no Brasil, a população sai às ruas para reclamar do aumento do preço da passagem de ônibus, que rapidamente se transforma lá numa grande manifestação popular em quase todo o Brasil contra a corrupção, a favor de um atendimento de saúde mais digno, de melhorias na área de educação, de investimento na área de construção
de casas populares, de saneamento básico, de combate à violência, etc. Algumas dessas bandeiras no Brasil avançaram, outras não. No Chile, guardadas as devidas proporções, parece acontecer absolutamente o mesmo. Nós temos um governo que foi assessorado por um conjunto de técnicos e esses técnicos, insensíveis à condição de vida da população, acham por bem aumentar em 30 pesos a passagem do metrô. O problema é que o Chile é um país cuja maioria da população está concentrada em torno da sua capital. E sendo assim, o transporte de metrô é o transporte principal. Quando você aumenta em 30 pesos, é óbvio que a classe trabalhadora ela não tem como repassar isso de maneira automática, e nem sei se consegue repassar, na forma de aumento salarial, o que significa, na prática, uma perda de renda por parte da classe trabalhadora. Essa foi a gota d'água que transbordou o copo. A população, então, começou, num primeiro momento, com os estudantes, a pular as catracas do metrô e a fazer manifestações contra o aumento. O governo do conservador Sebastián Piñera, um governo de direita no Chile, resolveu agir como quase todos os governos em todo o mundo, né? Seja de direita, seja de esquerda. Resolveu reprimir as manifestações com a força policial e as forças armadas. Aí, o caldo entornou de vez. A população então percebeu que o governo era absolutamente insensível às condições de vida dos chilenos, que embora tenham um salário mínimo em termos nominais, que é muito maior comparativamente ao Brasil, eu quero lembrar para você que isso não significa absolutamente nada, porque o que importa é a chamada paridade poder de compra, ou seja, o quanto eu consigo comprar com a minha moeda em comparação ao mesmo produto em outro país com outra moeda. Tanto que a paridade poder de compra, que é considerada aí um ícone mundial, é lá o Big Mac. A revista mais importante de economia da Europa, a The Economist, né, trabalha anualmente com o chamado índice Big Mac. Como o hambúrguer Big Mac é o mesmo nos 101 países em que a rede opera, eu quero saber quanto que eu tenho que demandar da moeda local para comprar o mesmo sanduíche. E, portanto, o que interessa é a paridade poder de compra. O ponto-chave fundamental é que os chilenos, embora tenham um salário mínimo maior, né, do que no Brasil, em paridade de poder de compra, a aquisição de bens e serviços dentro do Chile é muito difícil para a população mais pobre. Ao longo dos anos, o país estabilizou a sua macroeconomia, mas cresceu a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. A população não goza de um sistema de saúde público. Esse sistema, em grande parte, vamos lembrar, foi privatizado. A Previdência Social foi privatizada. Por um outro lado, serviços como educação não recebem os investimentos necessários do Estado, porque o Estado entende que ele não tem o dever de intervir nesse mercado. E aí, quando você olha para saneamento básico, habitação, transporte, saúde, educação, previdência social, assistência social, o que houve ao longo dos anos do governo Pinochet e até o momento atual foi uma fragilização dessa teia de proteção social sobre a população. Resultado, o balde entornou de vez e a população partiu para o confronto com o governo de Sebastián Piñera. Num segundo momento, como boa parte dos governantes fazem, quando a população em massa vai para as ruas e vai para o enfrentamento, o governo Sebastián Piñera voltou atrás. Tirou o aumento da passagem de metrô e, a partir daí, começou uma interlocução com o parlamento chileno, porque a população começava a reivindicar uma nova Constituição para o país. E não mais aquela Constituição do governo Pinochet,
que vigorava até o momento atual e que é completamente insensível às condições de vida, sobretudo da população mais pobre. Os chilenos, os políticos chilenos, parece que estão aprendendo agora algo que para muitos é óbvio há muito tempo. Estabilizar a macroeconomia, fazer o PIB crescer, diminuir a taxa de inflação, diminuir a taxa de desemprego, garantir o equilíbrio, de uma balança de pagamentos do país com o exterior, são elementos desejáveis, mas não são suficientes para garantir uma qualidade de vida digna para a imensa maioria do povo. E, portanto, cabe ao Estado fornecer essa teia de proteção social. Senão, a fragilidade com que a população mais pobre acaba vivendo vai pouco a pouco esgarçando o tecido social. Confere aqui comigo. A crise começou quando, por recomendação de um painel de especialistas em transporte público, o governo decidiu aumentar o preço das passagens de metrô em 30 pesos, atingindo um valor máximo de 830 pesos, 4,73 na cotação atual. Como forma de protesto, os estudantes começaram a pular as catracas para entrar nas plataformas de metrô sem a passagem. A situação piorou quando a violência tomou as ruas da capital chilena, Santiago, com incêndios em várias estações de metrô e ônibus, saques a supermercados e ataques a centenas de estabelecimentos públicos. O presidente, Sebastián Piñera, então declarou estado de emergência, o que significou o envio de militares para os pontos de protesto. Além disso, o governo ordenou um toque de recolher. Piñera, contudo, foi forçado a ceder e anunciou a suspensão do aumento da tarifa de metrô, afirmando que ouvira com humildade a voz do povo. No entanto, nenhuma dessas medidas e anúncios aliviou a fúria dos chilenos que participam dos protestos. Observe, pessoal, como muitas vezes o político ele é alienado da condição de vida real do seu próprio povo. Em 7 de outubro desse ano de 2019, o ano do início das manifestações, Sebastián Piñera chegou a dizer o seguinte, confere aqui. Em 7 de outubro, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, afirmou em um programa de TV nacional que, abre aspas, em meio a uma América Latina convulsionada, o Chile é um verdadeiro oásis com uma democracia estável. Só faltou um pequeno detalhe, ouvir o povo, que é aquele que de fato tem que ter a detenção da coisa pública. É aquele que de fato emana o poder para as autoridades exercê-la. Continua aqui. A primeira pergunta, então, para a gente é: o Chile é um país desigual? Especialistas afirmam que o aumento da tarifa de metrô é apenas a ponta do iceberg dos problemas que os chilenos estão enfrentando. A palavra desigualdade ganhou protagonismo nos últimos dias, com centenas de manifestantes insistindo que a diferença social entre pobres e ricos no país é excessiva. Segundo a última edição do relatório Panorama Social da América Latina, elaborado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, da ONU, a parcela 1% mais rica da população chilena manteve 26,5% da riqueza do país em 2017, enquanto os 50% das famílias de baixa renda representam apenas 2,1% da riqueza líquida. Abre aspas. As pessoas da minha geração aprenderam na juventude, durante a ditadura de Augusto Pinochet,
de 73 a 90, que era melhor não reclamar. Lila Ramírez, 64, uma das milhares de chilenas que fez que bate panelas contra o governo. Abre aspas. Foi a gota d'água. O cancelamento do aumento poderia ter sido feito antes. O presidente não entendeu nada. Não são 30 pesos, são 30 anos. André Carras, 32, psicólogo, que segue manifestando apesar da revogação dos aumentos. Por outro lado, o salário mínimo no Chile é de 301 mil pesos, cerca de R$ 1.715,70. No Brasil, até 2019, ele era de 1.998. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas do Chile, metade dos trabalhadores do país recebe um salário igual ou inferior a 400 mil pesos, 2.280 ao mês no Brasil. Lembrando, o que importa não é o salário nominal, mas a paridade de poder de compra. É o poder de compra desse dinheiro no Chile. Já no Brasil, 60% dos trabalhadores, 54 milhões de pessoas, tiveram um rendimento médio mensal de apenas R$ 928 no ano passado, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua do IBGE. Com esse salário, os manifestantes alegam que um aumento na passagem de metrô é inconcebível. Ainda mais se considerarmos que o transporte público no Chile é um dos mais caros do mundo, dependendo da renda média. Não é mistério que o Chile seja um país muito desigual, apesar do fato de haver muito menos pobreza do que antes. Os protestos também têm a ver com as pensões. O Chile discute há muitos anos uma reforma do sistema privatizado de previdência que, para muitos, apresentam deficiências significativas. Houve um grande crescimento da classe média, mas é uma classe média precária, com baixas pensões, altos níveis de dívida e que vive muito de crédito e salários muito baixos. É uma situação em que o dia a dia é precário e cheio de incertezas. Mas a pergunta também é: qual a responsabilidade do governo Piñera? Tanto a oposição quanto alguns de seus aliados concordaram que o atual governo reagiu tarde às manifestações. Os críticos afirmam que não houve explicações claras sobre os motivos do aumento da tarifa de transporte e que houve uma falta de empatia com os problemas das pessoas por parte do governo. Além disso, a oposição tem questionado as autoridades pelo fato de o governo ter ameaçado coibir os protestos usando a Lei de Segurança do Estado, sem abordar o mérito das reivindicações, e os governistas classificaram os manifestantes como delinquentes por várias vezes. Como as expectativas de melhorias sociais influenciam o desconforto das pessoas? Há anos que a classe política chilena vem prometendo melhorias na qualidade de vida dos cidadãos. Reformas educacionais, constitucionais, tributárias e de saúde foram anunciadas, mas muitas delas falharam em atender às expectativas da sociedade. A agitação social resultou nessa série de manifestações que terminaram em violência e destruição. Qual é o papel dos estudantes nas manifestações? Os recentes protestos foram liderados principalmente por estudantes. As reclamações têm a ver com a falta de recursos para a educação chilena e a precariedade nas salas de aula. Observe, pessoal, que os problemas que o Chile enfrenta guardam uma semelhança com aquilo que quase todos os países da América Latina vivem, inclusive
o nosso país. Observe que há anos, dentro do Chile, se discute a questão da previdência, num amparo maior aos idosos, se discute a questão da saúde pública, se discute a questão da educação pública, se discute as condições de vida, sobretudo da população mais pobre. E parece que a classe política chilena, ela tapou os ouvidos para essa realidade. E agora, quando a explosão popular ocorre, muitos desses políticos classificaram a população como delinquentes. Não compreenderam. Eles não entenderam. A população chilena não é delinquente. Ela está indo às ruas para exigir algo que é seu. Porque aquele, que de fato tem o direito é a população, já que o Estado retira os recursos mediante tributos, tem que devolver isso na forma de prestação de bons serviços públicos. A política chilena decidiu formalmente enterrar a Constituição da ditadura de Augusto Pinochet. Foi um acordo histórico após semanas da maior crise política e social das últimas décadas no país. O presidente do Senado, Jaime Quintana, informou que agora em abril de 2020, o país andino realizará um plebiscito para decidir se os cidadãos querem mudar a Carta Fundamental de 1980. Como parece evidente que se optará por substituí-la, porque 8 em cada 10 chilenos manifestam essa preferência, segundo as pesquisas, será definido paralelamente o mecanismo para isso, uma convenção constitucional com membros completamente novos, que funcione com funções constituintes paralelamente ao Congresso, ou uma convenção mista, composta por 50% de parlamentares e outros 50% de delegados. No Chile, se vive uma crise do neoliberalismo. O efeito detonador foi o aumento do custo dos transportes, mas existem causas que os chilenos apontam que são muito mais profundas. O pior sistema educativo da América do Sul e um dos mais caros do mundo, um sistema de saúde caro e ineficiente, salários miseráveis face ao custo de vida, sistema de pensão depauperado, salário da elite política 33 vezes superior ao salário mínimo, trabalho precário de 45 horas semanais, fraude e corrupção na contratação pública, o único país do mundo com um setor de água privatizado e elevada corrupção nas forças de segurança. Observe aqui, abre aspas, somos responsáveis por muitas das injustiças, iniquidades e abusos que os chilenos nos apontaram, afirmou Quintana na sede do Congresso em Santiago, cercado por dezenas de representantes de todos os setores políticos, ao apresentar o Acordo pela Paz e a nova Constituição. É uma saída pacífica e democrática para a crise que busca um novo contrato social no Chile. Em poucos minutos, o governo já comemorava o acordo do Congresso. Tivemos dias difíceis, todos ouvimos, todos aprendemos. Obrigado a todos que tornaram isso possível, disse o ministro do Interior, Gonzalo Blumel, no Palácio de la Moneda. Bom, esse é um aspecto positivo da crise chilena, porque parece que parte das autoridades, sobretudo o parlamento, ouviu a população e percebeu que não era uma reclamação fugaz, era uma reclamação estrutural sobre a forma como o Estado chileno tratava os seus próximos cidadãos. Agora, nesse ano de 2020, nós teremos em abril o plebiscito e se a população votar por uma nova Constituição, escolherá também o modelo. Se é o parlamento atual que fará a nova Constituição ou uma nova Constituinte formada por novos deputados, ou ainda a possibilidade
de que 50% sejam formados por parlamentares e os outros 50% por representantes da população. É assim, é no diálogo democrático, civilizado, respeitoso para com os cidadãos, é que nós equacionamos os problemas de ordem política. Bacana? Pessoal, encerramos essa aula por aqui. Um abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá.